Pessoal, eu quero convidar vocês para fazer algo nessa noite. Eu quero ser breve, mas... Obrigada. Eu gostaria de te convidar a ouvir essa palavra de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria que você usasse a sua imaginação. Amém? A nossa imaginação foi uma das grandes coisas que Deus nos deu. E quando eu estiver falando sobre essa palavra, enfim, trazendo as referências, eu gostaria que você se colocasse no lugar. Nós vamos falar sobre Pedro nessa noite. Todos conhecem a história de Pedro? Sim, não? Levanta para mim. Quem conhece? Quem já leu a palavra e sabe um pouco da história de Pedro? E eu quero ter uma licença poética nessa noite. E eu gostaria que você se colocasse no lugar de Pedro. E que você se visse andando por onde ele andou, passando pelas situações que ele passou. Esse versículo, que é o tema, que está lá em Efésios 3, 17 e 19, eu quero ler novamente ele com vocês, diz que para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu amo essa palavra, plenitude. E existe outra que eu acho muito parecida, que é vida abundante. E eu confesso para vocês que eu já sou convertida há uns bons 26 anos. E teve alguns momentos em que eu não podia dizer que eu estava vivendo uma vida abundante. E uma das coisas que eu aprendi é que isso nunca é culpa de Deus. Mas eu sou responsável. E para que a gente possa conhecer o amor de Cristo e compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, você precisa de tempo. Ninguém conhece a Deus sem tempo. E eu acho que hoje a gente está vivendo numa época como a gente nunca viveu antes. De muita informação, muito rápido. A gente tem acesso a muitas coisas. O tempo parece que está aceleradíssimo. E eu acho que não só parece, eu acho que ele está. A gente faz as coisas voando. A gente quer as coisas voando. A gente quer tudo na hora, a gente quer tudo. Se a gente recebeu um não, ou se Deus nos falou para a gente esperar, a gente já reclama, porque a gente está vivendo numa época em que tudo tem que ser imediato. E tem uma passagem que fala muito comigo, que é de Marta e Maria. E eu sempre falo que eu sou uma ótima Marta. Eu sou aquela pessoa proativa, eu sou aquela que não gosta de ver ninguém parado. Né? No ensaio tem alguém encostado lá, eu já digo... E tem lugar para Marta. Amém? Mas Jesus, ele fala uma coisa sobre Maria. Ele disse que ela escolheu a melhor parte. E que aquilo não seria tirado dela. E nessa noite, eu quero te convidar a desacelerar. Eu quero te convidar a não ter pressa. Isso não significa que nós vamos demorar. Mas eu quero te convidar a você parar e contemplar aquele que é o motivo de nós estarmos aqui.
Porque, sabe, gente, ultimamente tem muitas coisas encantadoras. Até a dança, a própria dança, é extremamente encantadora. E tem tanta coisa para nos tirar a atenção. Tanta coisa para nos tirar a atenção. E quando vê, a gente está prestando atenção em coisas que são periféricas e não está conseguindo prestar atenção naquele que é o centro. Então eu quero falar sobre Pedro, porque Pedro passou por um processo. E esse processo não aconteceu do dia para a noite. E nós vamos ter 2 pausas nessa palavra. Onde nós vamos parar. Eu vou colocar uma música. E você só vai contemplar. Amém? Podemos combinar isso? Eu não sei em que momento você está com Deus. Não sei como anda o seu relacionamento com Deus. Mas nós vamos começar então a falar sobre Pedro. E eu quero que você imagine, eu quero que você se coloque no lugar dele. Um homem comum, extremamente comum, que talvez muitos olhavam e não esperavam nada de especial dele. Assim como talvez olhem para você e talvez não esperem nada de especial. Um pescador, dono de um pequeno negócio junto com a sua família, que tinha uma rotina, que ia lá, fazia, voltava para casa, vivia o dia a dia e estava lá. Com certeza ele já tinha ouvido falar de um Messias através de João Batista. E teve um dia que ele encontrou Jesus, a primeira vez. E a primeira coisa que Jesus faz é dizer que o nome dele não seria mais Simão. Olha que interessante. A primeira vez que ele vê o mestre olha para ele e diz: você não é mais Simão, você é Cefas, Pedro. Eu acho isso muito interessante, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de algo muito pessoal meu. Eu estou vivenciando um processo de adoção desde março. E nós passamos por reuniões, por entrevistas, né? E numa das reuniões, eles estavam falando, eles vão trazendo situações que muitas vezes a gente nem imagina, nem sonha que isso acontece. E eles estavam falando sobre mudar ou não o nome da criança, né? Quando vem uma criança pela adoção, eles estavam falando sobre trocar ou não o nome. E eu lembro que aquilo me marcou e eu pensei: eu quero trocar. Sei lá que nome essa criança vai vir. Eu pensei, né? E eles dizendo que não era bom, porque a criança tinha uma história. E claro que cada caso é um caso. Mas de repente eu me deparei com isso. Onde a primeira coisa que Jesus faz é dizer: eu vou mudar o seu nome. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não via Pedro como um homem comum. Assim como ele não vê você. Ele vê você de uma forma que talvez mais ninguém vê. E eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho e você pensasse: Jesus na sua frente. E Ele está te chamando de quê? Porque Ele vem trazendo sobre nós, quando a gente conhece Ele, uma transformação de identidade.
É uma nova identidade. Ele está nos convidando para um novo reino, para um novo momento, é um novo nascimento. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. E muitas vezes, um nome, gente, às vezes ele vem carregado de um rótulo. Talvez você já foi chamado de muitas coisas nessa vida. Talvez você já ouviu de pessoas vários nomes. Mas quando a gente se encontra com Cristo, Ele faz com que esses rótulos todos caiam. E Ele tem um nome para você. E logo depois, acontece o que a gente chama, né, de a pesca maravilhosa. Onde Pedro foi pescar e ele passou a noite toda e não pescou nada. Com certeza você já passou por alguma situação assim, né? Onde você foi com expectativa, querendo que algo acontecesse e nada aconteceu. A sua expectativa foi completamente frustrada. E daí Jesus, que já tinha utilizado o barco de Pedro para falar às multidões, ele diz para ele assim: Pedro, joga de novo naquele lugar. E Pedro disse: mas eu já joguei. Ele disse assim: mas sobre a tua palavra, eu vou lançar novamente a minha rede. E daí, nesse momento, ele conhece Jesus mais um pouco. Porque as redes começam a ficar cheias, de forma que quase afundava o barco. E daí, nessa hora, nós vamos fazer a nossa primeira pausa. Nós vamos ouvir uma música que se chama Salmo 139. Você sabe o que diz o Salmo 139? Ele te conhece. Muito antes de você ser formado, Ele te conhecia. E Ele sabe para quê e por que você foi formado. Você não é acidente, você não está aqui em vão. Deus tem um propósito. Vamos ouvir? E deixa Deus falar com você, então. O da tua face, enfim,
Então a gente não pode fugir de Deus. E eu queria que você lembrasse nessa noite como foi o seu primeiro contato com Ele. Como foi o seu primeiro encontro com Cristo? Como foi que Ele te chamou? Porque eu quero te dar uma notícia. Se você está aqui hoje é porque Ele te chamou. É porque Ele te amou primeiro. E Pedro, então, ele começa a desenvolver um ministério. E ele deixa tudo a partir daquilo ali para seguir a Cristo. E ele vai e começa a viver aventuras que um pescador nunca achou que ele iria viver. Mas Pedro ele é também conhecido pelo seu temperamento forte, pelo seu temperamento impulsivo. Então, ao mesmo tempo que às vezes Pedro era tão espontâneo e fazia coisas tão maravilhosas, às vezes ele pisava muito na bola. Pedro ele foi aquele que viu a glória de Jesus na transfiguração. E ele ficou tão atarantado com aquilo que ele disse: Deus, vamos fazer cabanas aqui. Daí depois ele se negou a ter os seus pés lavados por Cristo, né? Cristo falou então, vocês também, né, vão lavar os pés. E ele, não! Daí depois, Jesus disse, quem não lavar não vai ter parte comigo. E daí Pedro disse, então me lava todo. Quantas vezes nós somos assim, né? Numa hora, sábios, sabendo o que está fazendo, no centro da vontade de Deus, 5 minutos depois, nós mostramos todas as nossas falhas e todas as nossas fraquezas. E ele foi o primeiro a ter uma revelação. Quando Jesus perguntava, quem as pessoas dizem que eu sou? Talvez você já tenha perguntado isso, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi a primeira pessoa a ter essa revelação. Mas logo depois, ele tenta dissuadir Jesus de ir para a cruz. E daí Jesus olha para ele e diz, arreda, Satanás. Se você estivesse no lugar de Pedro, como você agiria? De ouvir uma palavra tão dura. Impulsivo, ele diz que vai dar vida por Cristo. Mas covarde, ele ficou seguindo de longe Jesus, quando Jesus estava indo para a cruz. Da promessa do eu nunca te abandonarei, ele passou para eu não conheço esse homem. E de repente ele passa por esse processo de crucificação, e eu não sei, hoje a gente lê isso e fica pensando assim, a gente sabe o fim. Pedro não sabia. Então vocês imaginem vocês estando lá 3 anos, vivendo um ministério sensacional, e de repente, tudo começa a ruir. Tudo começa a se acabar. Tudo parece que está perdido. E Jesus, aquele que era o motivo de todas as coisas, vai para a cruz e morre. Quantas esperanças não morreram ali? Quantas coisas Pedro não achou que tinha acabado ali? .
E o pior de tudo é que Pedro ainda teve que conviver com a culpa de saber que ele tinha negado a Jesus. Quando ele pensou, meu Deus, eu passei 3 anos com ele. Eu andei com ele. Eu vi tudo o que ele fez. E na hora que eu precisava estar com ele, eu o abandonei. E sabe o que é lindo, gente? É ver como Jesus tratou Pedro. Você já se sentiu culpado por alguma coisa? Aquela culpa que te persegue, que te corrói. Pedro estava assim. E quando Jesus ressuscitou, que o anjo no sepulcro foi claro, pedindo para que as mulheres avisassem os discípulos, ele disse, não esqueça de Pedro. Chame os discípulos e Pedro. Porque Deus não tinha se esquecido dele. Jesus não tinha se esquecido dele. E logo após isso, Pedro faz uma coisa muito interessante. Ele disse, vou pescar. É engraçado quando nós estamos bagunçados, quando nós estamos sem esperança, normalmente nós voltamos para o princípio. E Pedro voltou para onde Jesus tinha encontrado ele. E ele estava pescando. Subiram no barco, foram mais alguns discípulos. E de manhã, um homem chamou e disse, ei, vocês têm aí algo para comer? E os discípulos ainda não tinham reconhecido que era Jesus. E eles também não tinham pegado nada. E daí Jesus disse, joga a rede. Nessa hora, Pedro reconheceu quem ele era. Porque foi a mesma cena que ele vivenciou. E daí, gente, não deve ter dado tempo, porque eles devem ter saltado. E disse, é Cristo, é Jesus. E foi nadando, enlouquecido. E chegou na praia, e quando chegaram na praia, já tinha uma fogueira com um peixe assando. E Jesus esperando eles para comer. E eu imagino o constrangimento de Pedro. Porque ele ainda estava sentindo aquela culpa. E daí Jesus ainda vem e fala, Pedro, tu me amas? E ele diz, eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele diz, eu te amo. E pela 3ª vez Jesus pergunta, tu me amas? E Pedro diz, tu o sabes, eu te amo. Ele diz, então, apacenta as minhas ovelhas. E, gente, a partir desse momento, Pedro se levantou de uma forma que nós conhecemos. Eu não sei quantos anos você conhece a Cristo. Eu não sei se você pensa que você já viveu o melhor de Deus na sua vida. E daí talvez você pense assim, já foi. Já vivi, já foi, já tive esse momento com Deus, já pisei tanto na bola, agora. Mas quando tudo parece que está morrendo e sendo enterrado, Pedro também ressuscita.
assim como Ele faz com cada um de nós. E eu nunca consigo, gente, ficar indiferente diante do amor de Deus. E eu quero que a gente tenha a nossa segunda e última pausa, onde você reconheça novamente que Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Ele quer fazer na sua vida. A partir de hoje, a partir de agora. Você pode colocar. Tu és o Cristo. Imagine Ele aqui com você. Imagine Ele aqui com você. Pode aumentar um pouquinho.
Vamos orar. Você pode ficar em pé, você pode ficar sentado, como você achar melhor, mas vamos seguir falando com Deus. Senhor, nós passamos um dia aqui na Tua presença. E Deus, tem algo que nós queremos te pedir. Porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo sempre. Deus, nós não queremos colocar nada no Teu lugar, Senhor. Nada, Senhor, nós queremos que nos encante mais do que a Tua presença, Pai. Nada, Senhor, nós queremos que nos desvie da motivação correta. Senhor Jesus, nós queremos ter isso tão em mente, nós queremos que seja tão vivo em nós. Independente do tempo que nós temos de fé, Senhor, nós queremos te amar com todas as nossas forças, Deus. Nós queremos te conhecer, conhecer a largura, a altura, a profundidade, para que também nós possamos apresentar isso para aqueles que não te conhecem. E Deus, não só aqui, nós precisamos que os ministros se levantem, Pai, no meio da arte, mas tanto ali fora, Senhor, pessoas cheias da Tua presença, que vão ir e não vão levar só uma dança, não vão levar só um teatro, mas vão levar Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor, para esse mundo que clama, para esse mundo que está completamente desencantado, Senhor. Deus, nós queremos ser essas pessoas. Nós queremos ser essas pessoas, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Nós sabemos que nós não podemos fugir da Tua presença. Nós não podemos nos esconder de Ti. Aonde nós tentarmos nos esconder, o Senhor vai lá e nos busca. Deus, que nós possamos nos deixar ser atraídos por esse amor tão gigante que muitas e muitas vezes nós não conseguimos entender. E, Senhor, que o Teu amor, Ele nos liberte de toda a culpa. Tudo aquilo, Pai, que às vezes está sendo carregado sem a menor necessidade, Pai. Que nós possamos ser livres em Ti para cumprir o Teu propósito. Assumindo, sim, sempre a nossa responsabilidade. Aprendendo com os nossos erros. Mas crendo, Senhor, naquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. É tão bom. Tão bom, Senhor, poder estar com essa família, com a minha família. Mesmo que às vezes nós estejamos tão longe, Senhor, vivendo realidades tão diferentes, quando o Senhor permite que a gente se encontre, nós podemos Te celebrar e compartilhar tanto das Tuas coisas, Senhor, é tão bom. E que a gente não esqueça nunca disso. E é por isso que eu oro por cada um aqui, que cada um seja levantado, Senhor, por Ti, na Tua autoridade, Senhor. Que a gente venha se desvencilhar de tudo aquilo que tem nos prendido de correr essa carreira. E que a gente possa completar, assim como Pedro, chegar no fim dos nossos dias, da forma que o Senhor determinar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente. O que falar? Não sei nem o que falar, não. Aqui, pode descer. Que privilégio, né? Privilégio. Podermos desfrutar desse tempo. Sermos aperfeiçoados, sermos moldados. A pessoa não enxerga de longe. É um privilégio, uma honra podermos
desfrutar desse tempo. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela honra de poder fazer parte disso tudo. Sabe, de poder desfrutar dessa tarde com um pouquinho que nós temos vivido aqui, compartilhar um pouquinho que a pastora Kátia tem vivido lá e estarmos em família. Não é verdade? Como equipe, uma só equipe. Não somos grupos, não somos denominações diferentes. Uma mesma placa, Jesus Cristo. Não estamos aqui, e eu achei tão fantástico que geralmente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas geralmente eventos que envolvem danças, que envolvem artes, existe uma disputa, sabe? Algo assim, o meu grupo é melhor. O meu, não, eu sei mais, eu sei essa técnica, eu deixei de saber. E eu não sei vocês, mas eu não senti isso hoje. Essa competição, sabe, foi leve, foi tranquilo, foi da forma que o Senhor é. Ele não invade, Ele não arromba, Ele não faz à força. Se a gente der liberdade, Ele simplesmente vem e faz. Obrigada à minha equipe, que se dispôs tanto, que sonhou junto comigo, que é uma equipe, fez, trabalhou até de madrugada fazendo envelopes, tirou do próprio bolso, ofertou, eu oferto isso, eu oferto aquilo, eu disponho nisso, eu disponho aquilo. Isso é tão bom, é igual eu falei de manhã, fica tão leve, tão leve. Agradecer ao meu esposo, que está lá fora, com as minhas filhas, que pagaram um preço também. Ao meu cunhado, à minha cunhada, que estão lá fora. Tantos nomes, a Kelly, que fez o louvor para a gente tão maravilhoso. Tina fez um teatro. Gente, estava nada programado esse teatro. Tina, faz o teatro. Tá bom. Ela sentou ali e fez o texto. Olha que dom, que maravilhoso. E foi tão perfeito, foi tão lindo. Eu não tinha pedido coreografia para a pastora Kátia, e ela trouxe a coreografia. Tudo tão ligado, tudo tão perfeito, ajustado. Uma engrenagem mesmo, sabe? Que hoje rodou perfeitamente. Então, eu só tenho a agradecer. Eu queria convidar a pastora Kátia, a Amanda e a Geórgia, por favor. Meninas, tem uma cesta na mesa? Eu preciso de 3 para pegar para mim, por favor. Obrigado. Eu acho que eu não tenho palavras, assim, como eu comentei com a pastora Kátia. Era um sonho, assim, de admiração mesmo, sabe? De entrega, porque a gente percebe quando há entrega, quando há coração disponível. Eu falei, Deus, eu quero isso. E é uma honra mesmo ter vocês conosco. Obrigada pela disponibilidade. Gente, essa oficina, a primeira oficina, a oficina de improvisação, eu vi numa live. A nossa conferência já tinha todo um cronograma. E eu assisti uma live de um outro congresso que ainda acontecerá. E eu falei assim, essa oficina é perfeita. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez aqui, tá? Seria lá em Recife, mas foi aqui. E eu falei, pastora, mas cabe direitinho? Traz, por favor. Aí ela mandou um áudio rindo. A risada dela, vou tentar. E casou perfeito. Foi tudo completo. Nós fizemos um mimo para vocês. Mineiro gosta de comer. São comidinhas. São comidinhas. É com muito carinho mesmo. Muita gratidão. As portas estão abertas, sempre que vocês precisarem. Tem aqui uma formiguinha que está disposta, que está disponível a ajudar. Seja em oração, seja em compartilhar, nós estamos aqui. Podem contar conosco mesmo, porque eu acho que o corpo de Cristo é isso. Né? Eu vou chamar um ovo aí para a gente tirar a foto depois, pode ser, com todo mundo?
Eu acho que o corpo é isso. É um ajudando o outro. Nem que seja em oração, a gente precisa tanto de oração, né? Às vezes a caminhada se torna tão difícil. Os obstáculos são muitos, as adversidades são muitas. Então, quando tem alguém ali para segurar, para ser família, para sentar à mesa, é tão maravilhoso. Obrigada. Que o Senhor retribua, que o Senhor multiplique força, fé no ministério de vocês, perseverança, resiliência, que vocês possam continuar sendo esse vaso transbordante na presença do Senhor. Obrigada mesmo. Vamos tirar foto? Então, pode vir mover. Vocês me permitem? Só esse tempinho aqui? 2 minutos. 2 minutinhos, sim, pequenininho. Vai ficar bom? Fica aqui, todo mundo aqui na frente, a gente faz uma foto. Faz aí de trás para cá ou aquela de trás? Então faz, vem para cá, gente. Vem aqui, ó. Fica aqui. Todo mundo. Ô, gente, volta aí para o lugar e dá só uma olhadinha no que o Mateus fez para nós. Miguel, não foi o Mateus, foi o Miguel. Perdão.
Ô, Glória! Obrigado, gente. Obrigado os meninos da mídia, da fotografia, o Samuel que ficou com a gente no som, a Keren que está lá agora, as meninas da intercessão que não pararam um minuto, o Ebinho. Ô, gente, é gente demais, a gente faz nada sozinho, nada. Graças a Deus eu tenho vocês. Obrigada mesmo por sonharem junto, por compartilhar esse momento. Obrigada. Quem quer mais? Ano que vem? Posso contar com vocês? Vamos sonhar junto? Então tá bom, ano que vem, hein? Eu conto com vocês. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.